Oi, tudo bem? Sou eu, André Leite. Bem-vindos ao nosso canal, falar um pouquinho de economia, política e investimentos. Começando pelo Brasil. Essa semana no Brasil, hein? Que barata voa! Sabe quando você entra na cozinha de noite, foi pegar um copo d'água e vem aquela barata voadora e te ataca? Pois é, foi exatamente isso que aconteceu essa semana nos mercados brasileiros. Tudo começou com uma entrevista do Lula, né, praticamente renegando o teto de gastos, renegando a responsabilidade fiscal, dizendo que não existe gasto, que tudo é investimento, que tem que gastar mesmo, que tem que recuperar a dívida social do Brasil, que todos nós sabemos que não é pequena. Bem, ato contínuo, o mercado entrou em pânico. O dólar bateu perto de 5,40, as taxas de juros que já precificavam quedas aí para o ano de 2023 agora praticamente estão flats, estão retas, né? Você teve, por exemplo, no vértice de 5 anos, você teve um aumento de taxa de juros de 1,5 percentual. Eu estava fazendo a continha, pega um financiamento de um carro de 100 mil reais, essa fala do Lula, né, esse discurso do Lula acrescentou 4 mil reais no financiamento do sujeito que está pegando hoje um crédito, um empréstimo para poder comprar um carro de 100 mil reais. Esses 1,5 pontos percentuais aí no horizonte de 5 anos. Ou seja, a vida está ficando mais cara. Vamos falar um pouquinho sobre a transição, tímida transição econômica do governo Lula. De um lado você tem ainda representando alguma responsabilidade fiscal, alguma racionalidade econômica, Pércio Arida. Do outro lado você tem André Lara Rezende, que um dia já foi aí o pai do Plano Real, mas se você for ver o que ele está escrevendo hoje em dia, ele está defendendo MMT, controle de curva. O que é isso? O que essas siglas significam? MMT significa nada mais nada menos do que você sair imprimindo dinheiro para poder financiar o governo e o governo sai gastando. Mais ou menos o que a Argentina está fazendo aí com a inflação de 100%. E o que é controle de curva? Quando o mercado começa a perceber que há um descontrole, né, há um descontrole fiscal no governo, o mercado ele coloca isso no preço. As taxas de juros em todos os vértices, em todos os prazos aumentam. Agora, quando o governo começa a fazer controle, né, começa a comprar os vértices, né, ele não deixa essa taxa subir, ele coloca o preço do juro aonde ele quer. Não só no juro à vista, que é aquilo que o Copom faz, que o Banco Central faz, mas em todos os vértices, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, ou seja, ele mantém a curva aonde ele quer. Mais ou menos o que o Japão está fazendo já há algum tempo, uma experiência que não tem sido bem sucedida. Esse ano, por exemplo, o Yen é uma das moedas que mais desvaloriza no mundo. Caso uma ideia esdrúxula dessa ganhe terreno, prossiga, o que vai acontecer com o Brasil? A válvula de escape é o câmbio. Já que você não vai ter a curva de títulos públicos bem precificada, já que isso não vai ser um instrumento para poder precificar corretamente oferta e demanda entre os agentes, para onde que o dinheiro vai? Ele vai para fora do Brasil. Isso pressiona o câmbio. E, naturalmente, também nessa equipe de transição, junto com a André Lara Rezende, você temos figuras aí conhecidas como Manteiga, como Nelson Barbosa, aí, que serviram ao governo Dilma e produziram aquela tragédia econômica que nós nos lembramos aí em 2015, 2016, com o PIB caindo 7%. Então, quando você olha, né, para essa equipe de transição econômica, basicamente, Pércio é como se fosse o Brasil na Libertadores. Se o Pércio por cair, for eliminado, sair desse time de transição econômica, significa que quem vai ganhar a Libertadores são os argentinos. Então, esse é também um dos motivos que o mercado estressou ao longo da semana. Você teve também o Meirelles dizendo que está fora do barco. Aliás, ele não só disse que está fora do barco, como reconheceu aí, né, reconheceu que o Lula rasgou todo o pouco apreço que ele tinha aí pela responsabilidade fiscal e desejou boa sorte aos investidores. Nós tivemos esse dia, um dia de grande estresse no mercado, foi na quinta-feira, a bolsa caindo 4%, o dólar subindo 4%, as taxas de juros em todos os vértices subindo mais de 1%. Esse dia foi conhecido como o dia da boa sorte, o dia que o Meirelles deu boa sorte. Nesse dia, não só o Meirelles largou o Lula na chuva, economistas do calibre de Helena Landau, Armínio Fraga, todos eles abandonaram o Lula. Ou seja, 2 semanas atrás eles estavam com o Lula
durante a campanha, apoiando o Lula, votando no Lula, em 2 semanas eles já viram que deu ruim, saída pela direita, como diria o leão na montanha. Eles se mandaram. Situação Brasil tensa, complicada. O que sobra para a gente como esperança de você ter uma equipe econômica razoavelmente crível, responsável? Talvez um operador político, Wellington Dias, talvez até Haddad, e que você coloque nas secretarias de política econômica, enfim, em todas as secretarias do Ministério da Fazenda, pessoas mais ligadas à responsabilidade fiscal, mais ligadas ao liberalismo. Se isso acontecer, talvez o mercado possa achar um caminho para poder se acalmar. Caso o caminho do populismo fiscal continue, as coisas vão continuar complicadas no mercado financeiro e para os ativos de risco, né? Falando um pouquinho agora de economia de Brasil. Tem um indicador que eu gosto bastante, que eu acompanho bastante, que é o IDAT. É um indicador que o Banco Itaú solta, divulga, que é um indicador de alta frequência, né? Eles juntam compra de cartão de crédito, financiamento, enfim, todos. Um banco do tamanho do Itaú consegue sentir bem o pulso da economia, eles divulgam esse índice. Esse índice de atividade, né, ele já vinha em queda há uns 3 meses, né, natural, né? Afinal de contas a gente está praticando juros altos para poder controlar a inflação, é normal que a economia desacelere um pouco. Só que o curioso é que nos últimos 15 dias, ou seja, logo após o segundo turno, aquilo que já vinha desacelerando começou a afundar. Ou seja, a derivada negativa piorou. A economia está desacelerando mais fortemente após as eleições. Com essa polarização toda, com esse problema fiscal todo que a gente está vendo, né? Governo Lula sem dar os rumos da economia, sem definir o ministro da Fazenda, é natural que os agentes estejam perdendo a confiança, né? A gente, quando conversa com o pessoal da economia real, né, os meus amigos aí que operam consultoria de empresas, economia, dão crédito aí direto para as empresas, o que eles estão relatando, o que eles estão reportando? Que investimento, né, aquilo que o mercado chama no jargão de CAPEX zerou, não tem investimento. Ninguém sabe o que vai acontecer com o país. Então, nesse momento, você zera investimento mesmo. E as empresas já estão começando a cortar OPEX, que são as despesas operacionais. O que significa cortar OPEX? É cortar gente. Basicamente é isso, é cortar a folha de salário. Então, devemos esperar aí nos próximos meses, caso essa situação de insegurança econômica continue, as empresas começando a cortar folha, a cortar gente, já se preparando para um cenário econômico difícil. Então, o que eu estou vendo aí para 2023? Uma economia que já estava desacelerando, vai desacelerar mais forte. Dólar mais alto significa mais inflação. Um governo que quer gastar mais, vai ter mais fiscal, também vai puxar mais inflação. Isso vai obrigar o nosso Banco Central, Roberto Campos Neto, resistência, mandato ainda de 2 anos, o único bastião ainda de alguma racionalidade econômica, vai ter que subir mais juros. Então aquele sonho do mercado, ano que vem, meio do ano, vai ter que cair juros, eu diria que esse sonho está sob juros, talvez tenha até que subir juros, né? Dependendo do que acontecer. Então é um cenário econômico complexo, com mais inflação, mais desemprego, menos investimento. Ou seja, tudo aquilo que vai contra, né, o que o próprio PT quer. O que o PT diz que é isso, gerar mais emprego, gerar mais renda, dar mais emprego para a população, que é o que todos nós queremos. Só que o formulário que eles estão usando, né, que ele está repetindo agora, não está se parecendo com o formulário do Lula 1, está se parecendo com o formulário da Dilma, Dilma 1 e Dilma 2. Então é um cenário bastante complexo, bastante desafiador. É claro que essa novela ainda está se desenrolando, temos aí os capítulos, vamos ver o que vai sair desses grupos aí da transição, né, o grupo de transição econômica, vamos ver o que vai sair da nomeação do próximo ministro da Fazenda, qual vai ser a sua equipe. É uma história ainda se desenrolando, porém, os primeiros capítulos definitivamente não foram legais. E o que eu posso falar para vocês? Assim como o Capitão Nascimento falou em Tropa de Elite. Já avisei que vai dar merda isso. Então, cautela e caldo de galinha com os investimentos, não fazem mal a ninguém, especialmente nesse ambiente que você recebe 13,75% sem fazer força nenhuma. Você não precisa correr risco em bolsa, você não precisa correr risco nos vértices mais longos dos pré-fixados, no Tesouro Direto IPCA, no Tesouro Direto pré-fixado. Fica quietinho no fundo DI e espera
um pouquinho para ver o que vai acontecer com a nossa economia. Agora não é hora de grandes aventuras, apesar que os preços estão baixos, estão baratos, ativos brasileiros estão baixos, mas a depender do que acontecer, eles podem ficar mais baixos ainda. É isso, gente. Sei que esse vídeo dessa semana ficou um pouquinho mais longo, porque essa semana aconteceu muita coisa. Então, desculpe pelo tempo do vídeo, curte o nosso canal, aperta o nosso sininho e acompanha a gente. Um grande abraço para vocês.